Os caras arrecadaram 2 bilhões. Os caras têm um dos melhores times sul-americanos e mundial. Então aqui é muito claro, o Flamengo tem interesse na contratação do John Arias, mas... Sobre o interesse no Brazão, goleiro do Santos, mas o Brazão não é o único jogador que interessa ao Flamengo. O Vitão, zagueiro do Internacional, como você bem conhece, Renata, também é interesse do Flamengo. Fala pessoal, bem-vindos para mais um conteúdo aqui do canal do Flamengo. Aí o Neto, né, falando sobre aí 2 bilhões de reais no Flamengo de faturamento. Tem reforços no Mengão, né? Aí muitas contratações, existe a possibilidade do goleiro Brazão do Santos chegar no Flamengo, também o zagueiro Vitão do Internacional, também aí o atacante John Arias do Wolverhampton da Premier League, muitas negociações. E para você ver essas e mais notícias, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Também deixa aí nos comentários a cidade, o estado de onde vocês estão falando para a gente mandar um salve no próximo vídeo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ainda, de pé. Aí ele vem agora no título do Flamengo, os caras ganharam. Carioca, ganharam. Libertadores, Brasil, ganharam. Supercopa do Brasil. Brasileiro, Copa do Brasil, não. Supercopa do Brasil. Supercopa, 4 títulos. Os caras arrecadaram 2 bilhões. Os caras têm um dos melhores times sul-americanos e mundial. Aí o cara vem na hora da coletiva. Sabe quantos títulos tem o Palmeiras e brasileiro? 11, né? 12. Vamos lá. Foram 4 jogos só. Pode ser considerado brasileiro, mas aí o palmeirense, aqueles que são anti-Corinthians, mas o Corinthians foi campeão do mundo, não disputou a Libertadores, mas foi convidado pela FIFA, foi Zurique, culpa, senhor, não é desculpa, senhor. É desculpa, porque assim... É algo irregular. Asterisco... Não, isso, algo irregular, por isso que o Flamengo ganhou. Mas não teve, o irregular que teve foi a incompetência dele. A covardia Quais dele... foram as incompetências desse e a covardia desse cara? A covardia dele é de abrir mão do campeonato com um time que tem, um time que investiu 700 milhões num ano... E não ganhou nada. Não ganhou. Porco. Os porquinhos caíram. Mas quem que fez isso aí? Cair não vai, não. Não, caindo do título, né? É. Nem o Corinthians vai cair. Não. Não, o Corinthians também não vai cair. Quem pode cair é o Santos, Internacional. Pra mim, vai ser o Fortaleza e o Internacional. Fortaleza não ganha do Botafogo. Não ganha porque precisa ganhar o Botafogo. Não, é porque o time do Fortaleza é ruim demais. Mas o que é isso aí, Sô? Você viu isso aí? Porque eu não sou muito dessa... O que é esses porquinhos aí? Isso aí tá errado, né? É os porquinhos do Abel tentando subir no negócio, mas aí colocaram um óleo ali, aí escorregando, né? Não, isso aí é do Flamengo, isso aí, não é? Não. É do oficial do Flamengo. Vice de novo. Que coisa chata isso, hein? O que você acha disso, Maravilha? Eu acho que é legal, porque o Abel, né, que esse seu discurso... Aliás, o Abel... Esse discurso não, dele... o cara que fez isso é muito. Não, o cara foi bom que fez isso. O cara foi ligeiro. Olha lá, vai tentar ir lá no sofá, volta. Vai tentar, volta. Vai tentar... Aí não deu, voltou. Voltou. Mas isso tentou e voltou. Não, são 2. Ou não, é um só? São dois. São 2, né? Enquanto um tá pulando... É Libertadores e o Brasileiro. Essa história aí... Você acha isso legal, Souza? Você que lá no Pode Pá faz isso quando vocês usam droga lá, maconha, tudo que vocês fumam lá. Você acha legal isso aí? Eu gosto dessa tiração de sarro aí no final do campeonato. Eu acho bacana. Agora, esses tem que ficar por parte do torcedor, do time. A gente só coloca o que o torcedor... Não foi o torcedor. É o Flamengo. É o X do Flamengo. Isso é legal. Viu o craque Neto? Agora, se o Palmeiras ganhasse e os caras estivessem pegando urubu, aí a gente... Mas já fizeram, é a mesma coisa, eu né? acho que o clube não tinha que entrar nessa, não. Você acha, Veloso? Eu acho. Mas os clubes fazem isso hoje. Todos eles fazem. Todos legal, não. Eu não acho legal o clube entrar nessa, aí sabe quem é mandado embora? O estagiário. Muitas vezes. Não é? O cara A maioria. Lembra uma vez que tirou a foto no avião? Quem caiu? O cara que tirou a foto. Foi do Palmeiras ou do Flamengo? Flamengo. Do Flamengo. Caiu o estagiário. Aqui na Band também. O estagiário é que cai. Não, eu não vou cair. Vai cair o estagiário. Não é verdade? Ei, Gustavo, como é que tá o ar aí, Gustavo? Então você quer cair ou você quer continuar trabalhando aqui? Olha lá. Que bom, Gustavo aí. E aí, você acha isso que não é legal, né, Veloso? Eu acho que clube não tem que entrar, deixa pro torcedor, né? O torcedor já tem a rede social que vira uma farra, né?
depois do jogo, depois de uma derrota, quando perde um título. Agora, eu acho que o clube tem que ter um respeito. Eu não acho que o clube tem que entrar nessa provocação, não. Essa é a minha opinião. Mas é que como... Vamos lá, vamos tirar os porquinhos caindo aí, que os porquinhos tá Que caindo. não vai cair. Que não vai cair. Não, o que ele quis dizer é que caiu no jogo. Tentou, tava Ele tentando. foi e voltou. Essa não é a ele briga. foi e voltou. Ele alcançou, ele foi no sofá, não alcançou. O Flamengo doou o título para o Palmeiras. Porque Não. você, como Voltou palmeirense... O Jogo Aberto também trouxe algumas informações do Flamengo, né? O desembarque para enfrentar a equipe do Cruz Azul do México no Intercontinental. E também falou sobre as negociações entre Flamengo e Santos para as contratações do goleiro Brazão e também entre Flamengo e Internacional para as contratação do zagueiro Vitão. Vamos para essas informações, mas deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Queremos saber agora do embarque do Flamengo. Com o título brasileiro confirmado, viaja mais cedo para o Catar, já prepara a logística para o Interclubes, Intercontinental, como queiram. O Flamengo agora sonha com mais uma taça. E nesse caminho está Thiago Carvalho para contar as novidades e as últimas informações do Mengão. Thiago, aquele bom dia top para você. Bate no peito e que é o Mengão. Bom dia, Renata. Bom dia, Cicinho, Edu, Ronaldão. Estamos na Gávea. Vocês podem ver durante o link que vai ter movimentação de pessoas por aqui, porque hoje a Gávea está lotada. Afinal, o Flamengo campeão da Libertadores, brasileiro. Essa aqui é a entrada do Museu do Flamengo. A todo momento, torcedores chegando. Então pode ter movimentação durante o link, tá? De fato, como você disse, Renata, já há uma mega operação para a viagem do Flamengo. O Flamengo, inclusive, conseguiu adiantar a partida contra o Mirassol. Tanto o Flamengo quanto o Mirassol já têm os objetivos definidos no Campeonato Brasileiro. Não vão mudar muito os acontecimentos em relação à última rodada. Então o jogo que aconteceria no domingo vai acontecer amanhã às 6h30 da tarde. Mas o Flamengo vai a campo com o Sub-20. Isso porque a mega operação envolvendo a viagem para o Intercontinental já acontece amanhã. 1h da tarde tem a Aeroflá mais uma vez lá no terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, porque às 3h o Flamengo embarca para o Catar. É uma viagem de pouco mais de 13 horas até chegar ao Catar. Lembrando que o Flamengo só começa os treinamentos por lá na segunda-feira, no mesmo centro de treinamentos que a Croácia fez durante a Copa do Mundo do Catar em 2022, que inclusive eliminou a seleção brasileira. Mas isso a gente deixa de lado, né? Bom, o Flamengo vai treinar 2 dias nesse centro de treinamentos no Catar e aí na quarta-feira estreia contra o Cruz Azul do México, já no Intercontinental, esse jogo que vai ser apelidado de Derby das Américas. Caso avance, enfrenta depois o Pirâmides do Egito no dia 13 e aí, como a gente já sabe, Paris Saint-Germain, campeão da Champions League, já está classificado para a decisão. Então, se o Flamengo chegar até a decisão, ele joga contra o PSG no dia 17. 2 probleminhas que o Flamengo tenta resolver para esse Intercontinental: Pedro e Léo Ortiz. Léo Ortiz ainda com dores no tornozelo por conta daquele estiramento na região, mas com mais chances de voltar a campo ainda em 2025. O caso do Pedro é um pouco mais delicado. Poxa, essa lesão na coxa é o que deve tirar o atacante dos gramados nessa temporada. Então, muito dificilmente o Pedro volta a campo para jogar esse Intercontinental. Os próprios médicos do Flamengo já assumem, né, aceitam que é uma lesão um pouco mais complicada. Bom, para a gente finalizar as informações do Flamengo, a Tatiana até falou no VT dela, na matéria dela agora há pouco, sobre o interesse no Brazão, goleiro do Santos, mas o Brazão não é o único jogador que interessa ao Flamengo. O Vitão, zagueiro do Internacional, como você bem conhece, Renata, também é interesse do Flamengo. No início do ano, em janeiro, o Flamengo tentou a contratação do Vitão, tentou investir 6 milhões de euros e ainda abonar aí uma dívida que o Inter tem com o Flamengo de outros 4 milhões, ou seja, os valores chegariam na casa dos 62 milhões de reais na cotação da época. O acordo não foi selado, o Internacional não aceitou vender e o Flamengo pretende fazer uma nova proposta agora, depois do término do Campeonato Brasileiro e também da definição da permanência ou não do Internacional na Série A. Mas o Vitão também tem o interesse de ser uma venda dele para o futebol internacional, voltar a jogar na Europa. Ele já foi jogador do Shakhtar, então isso pode dificultar os planos do Flamengo. Fato é que, além do Intercontinental, o Flamengo já pensa também em 2026, Renata. Olha, Vitão, hein? Obrigada, Thiago Carvalho. Vitão, hein? Vai aceitar rápido essa proposta do Flamengo, hein? Mas é o seguinte, o Flamengo, antes de pensar na temporada que vem, pensa nesse Interclubes, Intercontinental,
vai ter que passar por algumas provações se quiser chegar na final com o PSG. Ronaldo Giovanelli, de 1 a 10, até que ponto você crê que o Flamengo esteja pronto para vencer a competição? Caramba, nessa pegada que tá o Flamengo, isso dá para pensar em título, hein? Eu pensaria em título, porque esse menino Felipe, ele, pelo menos ele consegue entrar na mente dos jogadores e a fase, ela tá boa, brasileiro, Libertadores, bom, uma viagem dessa, unir o grupo, um churrasco, um jogo fechadinho, 1-0. Dá para pensar assim, ser campeão mundial, coisa que gente que ficou no meio do caminho vai demorar um bom tempo para pensar nisso. Então, o Flamengo tem esse sonho palpável, eu posso dizer. Palpável, porque teve gente que só viajou, passeou. Eu quero ver se não ganhasse, vai lá pra passear. Ô, Edu, se a gente tem que pegar o último exemplo do ano passado, é que o Real Madrid não teve nenhuma dificuldade. E o Botafogo, em contrapartida, cansado, depois de ganhar a Libertadores e também o título brasileiro, chegou esfacelado e nem conseguiu competir na competição. Isso que é o grande problema, né, Renato? Quando a gente chega na nossa final de temporada e o pessoal da Europa está no meio da temporada. Então, o pessoal está com gás todo ainda para estar disputando esses campeonatos. Agora, eu entendo assim que o Flamengo, com certeza, vai competir sim. O Flamengo tem time para chegar à final, porque o mais difícil é chegar na final, Ronaldo. Não, tem que chegar e ganhar. É chegar na final. Esses dois jogos aí não vai ser fácil igual o pessoal tá pensando, não. Se é pra passear, muito time já foi. Mas pelo menos ele foi. O Flamengo tá lá. O Flamengo tem condição de ganhar. Eu não acho que ele tem condição de ganhar. Tem chance. Pode ganhar? Pode. Mas eu não acho que vai ganhar. Agora, se sim, você tá com o Ronaldão, tá com o Edu, tá no meio do caminho. Olha, o grande desafio do Flamengo, o Edu matou a charada aqui. São os 2 jogos que antecedem a final. Por quê? Porque o Flamengo entra como favorito, então tem obrigação de ir em busca do resultado. Agora, na final, o favoritismo está todo do outro lado. E se tem um time que tem, pelas peças, jogadores com currículo na Europa, enfim, já cascudo, que pode jogar de igual para igual com o Paris Saint-Germain, esse time é o Flamengo. Então, acredito que o flamenguista, o torcedor flamenguista, se chegar na final, pode sim sonhar com o título. Olha, agora a gente faz aquela pausa aqui no Jogo Aberto. Vamos pro... Jornalistas André Hernan e Bruno Andrade, da ESPN, também atualizaram as informações da possível contratação do atacante John Arias pelo Flamengo. O Flamengo que está buscando as contratações para 2026 e pode desembolsar cerca de 22 milhões de euros na contratação do atacante campeão da Libertadores pelo Fluminense e também da seleção colombiana. Para mais informações, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. O Arias não está jogando no Wolverhampton, foi para lá com uma questão de um sonho europeu e tal, como todo jogador tem, mas hoje tem vários clubes que estão de olho monitorando a situação do John Arias no Wolverhampton. E o Flamengo é um dos interessados no John Arias, está monitorando essa situação do Arias e, obviamente, aguarda um contato, uma abertura de conversas, quem sabe uma proposta, e que isso pode acontecer, né, Bruno Andrade? Exatamente. Do lado do Arias, as pessoas já tomaram conhecimento do interesse do Flamengo, mas falta isso, falta bater a porta para apresentar uma proposta, apresentar um projeto, para entender se é possível, até porque o Arias não custou barato, 17 milhões de euros mais 5 por objetivos, então totalizando 22 milhões de euros, isso claro, se ele atingisse os objetivos. Ele foi contratado a pedido do Vitor Pereira, o Vitor Pereira saiu, o André Hernan já falou, ele deixou de ser alguém indiscutível, até foi titular no último jogo contra o Nottingham Forest, derrota por 1-0, mas há muito tempo, pelo menos desde que chegou, o Arias não consegue uma sequência muito boa, o Wolverhampton no geral não faz uma grande temporada, enfim, lutando contra o rebaixamento, então são problemas individuais, problemas coletivos dentro e fora de campo, então o Arias não está ali feliz, não está ali vivendo o seu melhor momento, seja ele individual ou coletivo, conhece sim, ou também tem o conhecimento desses interesses do Brasil, sobretudo do Flamengo, então aqui é muito claro, o Flamengo tem interesse na contratação do John Arias,
mas falta o mais importante, que é sentar e negociar. Veremos então os próximos capítulos. Aqui estaremos no Fala Fonte para, enfim, fazer uma atualização em breve se acontecer de uma proposta ou de uma abordagem mais oficial, mais concreta, mas por enquanto é isso, é um interesse embrionário, é o Flamengo buscando reforçar o ataque, sendo que o John Arias é um dos nomes, sim, que encabeçam essa lista de reforços para o ano que vem. Ô Bruno Andrade, mas a contratação do Arias se encaixa naquelas posições que o Flamengo está buscando no mercado? Ou é mais um cara que, tipo, pô, é um extra classe, chegaria no elenco para ser titular? Porque o Flamengo ele queria um goleiro, que mais? Quais eram as posições que o Flamengo está de olho no mercado? O Flamengo definiu 3 posições prioritárias. Um goleiro para ser reserva ou pelo menos para incomodar o Rossi e o Brazão, a gente tem dito, e o Morisco, enfim, mas o Brazão sobretudo é o principal alvo. A busca por um zagueiro, e já falamos hoje, por exemplo, do próprio Vitão. Um atacante de área, ou pelo menos de mobilidade ali no setor ofensivo, para ser a sombra e para incomodar o Pedro, porque o Pedro, mesmo lesionado hoje, continua para o Felipe Luiz sendo o seu principal jogador, o seu principal atacante para a próxima temporada. No caso do Arias, que é um jogador muito mais de beirada, muito mais de meio campo / beirada no ataque, o Flamengo sabe que, e o André Hernan já falou sobre isso, aliás, temos falado frequentemente sobre isso, o Cebolinha vai para o último ano de contrato, quer mais minutos, é o que tudo indica, pode ser negociado. A questão do Michael que não conta, o Michael é outro que o Flamengo colocou no mercado, então só nessa a gente já falou de 2 jogadores da mesma posição do Arias. E sem contar que o Arias é o típico jogador que o Flamengo gostaria de contratar pela preponderância, pelo passado que tem no futebol brasileiro, a mensagem que passa de contratar um jogador que é ídolo do principal rival ou dos principais rivais, o Fluminense. O Arias tem 28 anos, está longe de ser um veterano, ainda dá para cumprir bastante, apesar da idade ali se aproximando aos 30 anos. O Bruno Henrique falou recentemente que talvez o ano que vem seja o último dele, então aqui é o Flamengo talvez pensando a longo prazo. Se perder o Bruno Henrique em dezembro de 26, terminando o contrato, ficaria com o Arias à disposição ali para um contrato de 3, 4, 5 anos, porque o Flamengo, se contratar o Arias, não é para fazer um contrato curto, é para fazer um contrato longo. Então é o Flamengo pensando no presente, mas também no futuro, então faz sentido. Muito sentido esse interesse concreto aí na contratação do John Arias, colombiano ex-fluminense. Só passando os valores que o Fluminense negociou o Arias junto ao Wolverhampton, a negociação gerou ali em torno de 22 milhões de euros, cerca de 142 milhões de reais. Então, André Hernan, o Flamengo, ele vai ter que fazer um investimento muito alto para tirar o Arias do Wolverhampton. É mais ou menos nesse sentido, né? Não, Mas já lembrando que 17 mais 5, ou seja, foram 17 fixos e 5 por objetivos. E acho pouco provável, com tão pouco tempo de clube, que ele tenha atingido 5 milhões de euros ou perto disso. Ou seja, o Flamengo então ali teria que desembolsar entre 15 e 20. Não é informação, aqui é mais opinião pela última negociação do Arias. E assim, o Arias é um jogador que tem mercado no Brasil inteiro. Só que o que hoje, quem tem o aporte para entrar numa briga, entrar numa negociação pelo Arias, são Flamengo, Palmeiras e outros clubes com mais grana. O Atlético está se organizando e está tentando ter mais recursos para o ano que vem, mas me parece que desses clubes, o que tem mais possibilidade hoje, né, pensando em grana, pensando em investimento, é Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras precisaria de um jogador como o Arias? Dar a entender, eu lembro até da informação do Bruno Andrade que o Wolverhampton não queria perder nenhum jogador nessa janela de transferência de janeiro. Mas a gente não vai facilitar. Não, então... Sim, claro que no geral, por exemplo, o André para eles é importantíssimo, o João Gomes é importantíssimo, o Arias, mesmo não sendo indiscutível, volto a dizer, ele foi titular no último jogo, mas a ideia é, para vender alguém, tem que vender num preço bom. Não vão vender ao desbarato só porque há interessados. Porque o principal objetivo, mais do que financeiro, é se manter na primeira divisão. Então, mesmo o Arias vivendo de altos e baixos, é um jogador importante para ser aproveitado. Agora, se chegar uma proposta perto daquilo que o Fluminense vendeu o Arias, eles vão considerar. Então, a questão é, contam com todos, mas não vão facilitar caso haja uma boa proposta. O Marcelo está perguntando aqui na live se o Arias não teria receio de manchar um pouco a história dele e tal, aquela coisa de marca negativa na história dele com o Fluminense, se acontecer alguma coisa dessa de Flamengo. Eu acho que por mais que você tenha uma história, por mais que você tenha
todo ali um carinho por um clube, o cara tem que pensar como um profissional, né? O John Arias é um jogador que não é um moleque de 21 anos que tem aí uma trajetória pela frente. Ele já tem 28, se eu não me engano. É por aí mesmo, é isso. Então, assim, é um jogador que tem que pensar muito no futuro dele. Posso depois... Lógico. O Flamengo não está parado, né? O Flamengo está aí buscando contratações, buscando reforços para a temporada 2026, sendo que a temporada 2025 ainda não se encerrou, tendo em vista que o Flamengo estará viajando na manhã deste sábado para disputar o torneio, né, o Intercontinental, onde enfrentará a equipe do Cruz Azul do México e, se passar, enfrentará o Pirâmides do Egito até chegar à final contra o todo-poderoso Paris Saint-Germain, campeão da Champions League da temporada passada. E o Flamengo busca essas contratações, aí o Flamengo busca um goleiro, né, o goleiro Brazão, e também Pedro Morisco do Coritiba, que é uma revelação da equipe, né, do Coritiba. São algumas opções. O Santos, ele está dificultando, mas o jogador tem interesse de vestir a camisa do Flamengo. Outro jogador que pode chegar aí e pode estar próximo de acertar aí com o Flamengo para 2026 é o zagueiro Vitão do Internacional, né? Aí só dependendo do rebaixamento ou não, né? Um provável rebaixamento do Internacional, o que facilitará muito, né, a negociação se caso a equipe gaúcha, a equipe colorada for rebaixada para a segunda divisão. E outro jogador aí que pode pintar no Flamengo por 22 milhões de euros aproximadamente é o atacante colombiano John Arias, ex-Fluminense, e que atualmente está na Premier League, atuando pelo Wolverhampton da Inglaterra. O jogador é bem avaliado e poderá ser feita uma proposta nos próximos dias. E aí, você gostou do conteúdo? Deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade.